Um bom dia, né, aos alunos do sétimo ano. Espero que estejam todos bem agasalhados para podermos assistir a mais uma videoaula de correção de ciências. Hoje nós vamos fazer a correção do bloco de atividades 14, né? Hoje nós vamos falar sobre os fenômenos naturais. Então, vocês já assistiram ao vídeo anterior e lá tem um resumo do que é o efeito estufa. Espero que vocês tenham assistido e compreendido um pouco mais. E agora nós vamos para as nossas correções. Conto com a sua presença, com a sua participação, corrigindo, acrescentando nas suas atividades o que for necessário. Tá ok? Então vamos à nossa aula. Então vamos às nossas atividades, né? Que são atividades de pesquisa que eu passei para vocês nessa semana. Então, atividade 1. O efeito estufa é um fenômeno natural que possibilita a existência de vida na Terra. Então, você lendo o texto e assistindo ao resumo do que é o efeito estufa, eu creio que é possível você tirar suas conclusões, né? Então, o efeito estufa é um fenômeno natural de extrema importância para a existência de vida na Terra. É responsável por manter as temperaturas médias globais, evitando que haja grande amplitude térmica e possibilitando o desenvolvimento dos seres vivos. Atividade 2. Descreva como ocorre esse fenômeno, explicando qual é seu papel na manutenção da vida na Terra. Então, o efeito estufa entende-se que é a retenção pela atmosfera de radiação emitida pela superfície terrestre, impedindo-a de ser liberada para o espaço. A fim de que o seu equilíbrio energético seja mantido, a Terra deve irradiar de volta para o espaço muito da energia que chega à superfície. É responsável por manter as temperaturas médias globais, evitando que haja grande amplitude térmica e possibilitando o desenvolvimento dos seres vivos. Eu coloquei a ilustração aí. Então, o que é o efeito estufa? É a energia solar transmitida para a Terra, que reflete, né? Ela é refletida e liberada no espaço e que é absorvida pela superfície da Terra, que é responsável de ter um equilíbrio energético, amplitude térmica, de manter a temperatura média, né? As temperaturas médias para que haja vida na Terra. Isso é o que é o efeito estufa e os seus benefícios para que haja vida na Terra. Atividade 3. Cite uma ação humana que intensifica o efeito estufa e uma proposta para controlar essa intensificação. Então, eu estou te pedindo somente uma ação humana, né, que intensifica o efeito e qual proposta você, né, traz para que seja sanado esse problema. Então, eu escolhi aqui a ação humana que intensifica o efeito estufa é o uso excessivo de veículos, automotores, carros, motocicletas, ônibus, né? E uma proposta para controlar essa intensificação é incentivar a população a fazer o quê? A se deslocar a pé para lugares mais próximos à sua casa, ao invés de sair de carro ou motocicleta, utilizar bicicleta para ir ao trabalho, utilizar transporte popular como ônibus e metrô, pois assim diminuímos a quantidade de carro nas ruas, e optar por veículos ecologicamente corretos. Então, eu sei que existem outros meios, você pode ter falado da queimada, você pode ter falado da reciclagem do lixo, existem outros exemplos, mas eu quis citar esse aqui, tá ok? Até mesmo para trazer mais conhecimento sobre o nosso conteúdo estudado. Atividade 4. Existem 4 principais gases do efeito estufa. Quais são eles?
Então, eu trouxe um gráfico para demonstrar para vocês quais são os gases e as fontes que produzem esses gases, né, no efeito estufa. Então, os principais gases são o dióxido de carbono, o gás metano, o óxido nitroso, os gases fluoretados e o vapor d'água, né? Esses gases são responsáveis pelo efeito estufa. Olha esse gráfico aí. CO2 60%, metano 15%, CFCS 12%, ozônio 8% e o ácido nítrico 5%. Aonde? Quais são as fontes que produzem esses gases estufas? O transporte produz o metano, a indústria produz os gases fluoretados, as residências produz o ozônio, o comércio produz o ácido nítrico e os utilitários produz o dióxido de carbono. E o transporte, né, produz o metano. Então, o transporte, a indústria e os utilitários são as maiores fontes dos gases no efeito estufa. Aí eu trouxe um resumo, um mapa mental do efeito estufa. Então, o efeito estufa, ele é um processo natural, mas ele também é agravado pelo homem. Então, no processo natural, ele é um fenômeno responsável por manter as temperaturas médias da Terra, para que haja sobrevivente aqui na Terra. Ele possibilita a existência de vida na Terra, fazendo com que as temperaturas não caiam drasticamente. Já falei, se não tivesse o efeito estufa, não teria vida na Terra, porque a Terra seria muito fria, né? Então, ele vem para controlar a temperatura média na Terra. Os gases presentes na atmosfera impedem a dispersão total da radiação solar no espaço. Assim, parte do calor fica sólido na atmosfera, aquecendo o planeta. Então, esses são os efeitos naturais. E quais são os efeitos de estufa agravado pelo homem? A ação do homem, principalmente pós-revolução industrial, tem agravado o efeito estufa. A produção industrial associada principalmente à queima de combustíveis fósseis tem emitido diversos gases de efeito estufa à atmosfera. O aumento desses gases impedem que o calor irradiado pela superfície terrestre seja desenvolvido ao espaço. E dessa forma, há um aumento anormal das temperaturas do planeta, gerando o aquecimento global. Então, espero que você tenha compreendido um pouco mais o que é o efeito estufa, quais os principais gases do efeito estufa, o efeito estufa natural, o efeito estufa agravado pelo homem e que você faça as correções. Obrigada pela sua presença e pela participação na nossa videoaula. Beijos e até a nossa próxima aula.